Os conflitos que envolvem Israel não são apenas uma questão geopolítica, mas algo que ressoa há milênios. O que você pensa quando vê as manchetes sobre as batalhas travadas em solo sagrado? Seriam essas lutas parte de algo maior, algo que já foi escrito e profetizado há milhares de anos? Hoje, mais do que nunca, o futuro de Israel parece estar no centro das atenções globais, e as profecias antigas parecem ganhar vida diante dos nossos olhos. Mas a grande questão é: o que vai acontecer no final destes conflitos? Será que há um propósito maior por trás de cada batalha de Israel? Aqui entra a profecia de Zacarias capítulo 12, versículos 1 a 3, que reafirma o papel crucial de Israel no desfecho dos eventos mundiais. Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel, palavra do Senhor, que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos ao redor. Judá estará sob cerco, bem como Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Essa profecia destaca a proteção sobrenatural sobre Israel e sua importância no plano divino. Desde os primórdios da história humana, Israel tem sido o epicentro de um plano divino extraordinário. Tudo começou com um homem, Abraão, que recebeu uma promessa ousada e sobrenatural. Ele seria o pai de uma grande nação, e essa nação herdaria uma terra escolhida por Deus. Desde esse momento, o destino de Israel foi traçado nas estrelas, com uma trajetória marcada por milagres, provações e triunfos. De Abraão à escravidão no Egito, da conquista de Canaã ao reinado glorioso de Davi, cada etapa da jornada de Israel moldou o seu papel central nas profecias bíblicas. Mas a história de Israel não terminou no passado. Mesmo após o cativeiro babilônico e a destruição do Templo de Jerusalém, Deus permaneceu fiel à sua promessa. Em 1948, contra todas as probabilidades, Israel renasceu como nação, cumprindo profecias antigas e se posicionando novamente no palco central da história mundial. Desde então, a nação tem prevalecido contra inimigos poderosos, sobrevivendo a guerras e conflitos incessantes. E não é por acaso. A profecia de Zacarias capítulo 12, versículo 6, nos revela o destino profético de Israel naquele dia. Farei que os líderes de Judá sejam como um braseiro em meio à lenha, como uma tocha entre os feixes. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos em volta. Israel está destinado a prevalecer, protegida por uma força divina que supera qualquer poder terreno. Agora, vamos mergulhar nessa história fascinante, explorando como Israel, desde Abraão até os dias atuais, tem cumprido seu papel profético e continua a triunfar sobre seus inimigos. A jornada de Israel começa com um homem escolhido por Deus, Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade na antiga Mesopotâmia. O chamado de Abraão foi extraordinário. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus lhe ordena: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Essa promessa estabeleceu Abraão como o patriarca de uma nação escolhida. Deus prometeu não apenas dar a Abraão uma terra, mas que sua descendência seria incontável. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus disse a Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las.
E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus falava de uma nação grande não apenas em poder, mas em número, uma promessa que se cumpriria ao longo dos séculos. Abraão, mesmo sem filhos e já idoso, acreditou nessa promessa, e sua fé inabalável se tornou o fundamento da nação de Israel. Em Gênesis capítulo 17, versículo 4, Deus reafirma sua aliança, dizendo: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Essa promessa não apenas se referia a uma linhagem física, mas também a uma linhagem espiritual que impactaria o mundo. Embora o povo de Israel tenha sido escolhido por Deus, muitas vezes desviou-se do caminho. Eles adoraram outros deuses e se rebelaram contra os mandamentos divinos, o que trouxe sérias consequências. Em Juízes capítulo 21, versículo 1 a 12, vemos o relato claro dessa desobediência. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Por causa dessas escolhas, Israel foi punido com derrotas, cativeiros e o exílio. Mesmo com esses fracassos, Deus não abandonou seu povo. Ele os sustentou através dos tempos difíceis, demonstrando sua misericórdia e fidelidade. Apesar de todas as provações e punições que enfrentaram, a subsistência de Israel foi pela mão de Deus. Como é dito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A promessa de Deus a Abraão começou a se cumprir com o nascimento de Isaque e a multiplicação dos filhos de Israel. Mas essa profecia foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Hoje, vemos o cumprimento dessa promessa de a linhagem de Abraão, através de Isaque e Jacó, se espalhou pelo mundo. Mesmo após séculos de dispersão e adversidade, o povo judeu sobreviveu e prosperou. Atualmente, existem milhões de judeus em todo o globo, preservando sua identidade e cultura. Além da descendência física, a promessa se cumpriu espiritualmente. O cristianismo, com raízes no judaísmo, reconhece Abraão como o pai da fé. Hoje, bilhões de cristãos ao redor do mundo se consideram espiritualmente descendentes de Abraão, conforme Romanos capítulo 4, versículo 16, onde Paulo afirma que ele é pai de todos nós. Em 1948, Israel renasceu como nação, e milhões de judeus retornaram à Terra Prometida. Esse evento é visto como o cumprimento direto das promessas feitas a Abraão. Israel se tornou o ponto focal do cenário global, e a terra que Deus prometeu a Abraão está novamente sob controle do seu povo. Assim como Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas, essa promessa continua a se cumprir, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Israel, cercada por inimigos, permanece forte, cumprindo a aliança feita com Abraão há milhares de anos. Com o renascimento de Israel em 1948, após quase 2 milênios de dispersão, a nação começou a enfrentar uma série de conflitos. As batalhas modernas que Israel travou são testemunhos impressionantes do cumprimento das profecias bíblicas, que afirmam que Deus seria a muralha de proteção de Israel. Logo após sua independência, Israel foi atacada por várias nações árabes na Guerra da Independência, de 1948 a 1949. Mesmo em desvantagem numérica e de recursos, Israel prevaleceu, estabelecendo-se como uma nação forte. Essa vitória foi o primeiro sinal de que a profecia de Zacarias, de que Deus seria uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém, estava se cumprindo.
A Guerra dos 6 Dias em 1967 é outro exemplo poderoso. Em apenas 6 dias, Israel derrotou uma coalizão de nações hostis, expandindo suas fronteiras e recuperando Jerusalém. Essa vitória relâmpago foi vista como uma intervenção divina, refletindo a promessa de Zacarias capítulo 25, Eu serei para ela um muro de fogo ao seu redor, e dentro dela serei a sua glória. Durante a Guerra de Yom Kippur em 1973, Israel foi atacada de surpresa no dia mais sagrado do calendário judaico. Mesmo diante de uma situação desesperadora, Israel emergiu vitoriosa. A rápida recuperação é mais uma evidência da proteção divina prometida nas Escrituras. Nos dias atuais, Israel continua a enfrentar constantes ameaças de grupos extremistas, que regularmente lançam ataques contra o país. Em resposta, Israel desenvolveu o Domo de Ferro, um sistema de defesa antimíssil altamente eficiente, que intercepta e destrói a maioria dos projéteis lançados contra o território israelense. O Domo de Ferro é visto como uma manifestação moderna da promessa de proteção divina. Embora seja um produto da tecnologia, muitos acreditam que ele reflete a muralha de fogo mencionada em Zacarias. Cada míssil interceptado é um testemunho da contínua proteção de Deus sobre seu povo. As batalhas modernas enfrentadas por Israel são apenas o prelúdio de um cenário profético maior, previsto nas Escrituras. Vemos o cumprimento de Zacarias capítulo 12, versículo 9, onde Deus diz naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. A profecia de Ezequiel 38 e 39 menciona uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. Grupos extremistas e nações como o Irã e a Síria parecem fazer parte dessa aliança. Apesar dessas forças, Israel continua a vencer, confirmando a proteção divina que sempre lhe foi prometida. Desde 1948, vimos várias tentativas de destruir Israel, mas o país sobreviveu a todas elas. Cada vitória reflete o cumprimento das profecias que indicam que, apesar de cercada por inimigos, Israel será protegida por Deus até o fim dos tempos. A história de Israel, desde a promessa feita a Abraão até os conflitos atuais, está diretamente ligada às profecias bíblicas. As vitórias milagrosas de Israel ao longo dos séculos não são coincidências, mas o cumprimento das promessas divinas. Zacarias nos revela que, nos últimos dias, Israel prevalecerá sobre todas as nações inimigas e será o centro das atenções globais. Cada batalha vencida por Israel faz parte de um plano divino maior. A profecia de Zacarias não é apenas uma história antiga, é o futuro que estamos testemunhando agora, e o cumprimento final dessas palavras está mais próximo do que nunca. Se você quiser continuar acompanhando essa jornada épica e entender o que ainda está por vir, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre as profecias de Israel. Não perca os próximos vídeos.